Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito, atuo na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Hoje é dia 21 de outubro, por volta das 19h30, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a multa de evasão de pedágio, multa do artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, evadisse do pedágio, né, para não fazer o pagamento. Para o caso dos motoristas que não possuem aplicativos, são casos específicos e devem ser analisados caso a caso. O que eu quero tratar aqui hoje é daqueles veículos que têm o sem parar. Se você tem o sem parar, está com o seu sem parar em dia, você chega na cancela, dá problema, a menina vem, abre a cancela, confere o seu tag, você vai embora e 15, 20 dias, um mês depois, chega a multa, chega a notificação de autuação por evasão de pedágio. Primeiro que há aí uma interferência ilegal do órgão de trânsito numa relação entre particulares. Por que eu digo que é uma relação entre particulares? Porque a empresa de pedágio, muito embora seja uma concessionária do serviço público, ela é um particular. A Sem Parar, né, que é a operadora desse sistema de pagamentos, pós-pagamentos, ela te cobra uma taxa mensal. Caso você não ande com o seu carro na rodovia, você vai pagar essa taxa do mesmo jeito. Então ela está te oferecendo um serviço, ela é um particular que está te oferecendo um serviço. E você, por conseguinte, é um particular. Então nós temos aí uma relação entre três particulares. No caso você, que é o contratante do serviço, né? O Sem Parar, que é quem te fornece o serviço, e a empresa e a concessionária de pedágio, que é quem é pago pelo Sem Parar e por você, evidentemente, para te oferecer esse serviço aí. O fato é que, ainda que você não pagasse o Sem Parar, ainda que você não tivesse em dia com o seu tag, não tivesse em dia com a sua mensalidade do Sem Parar, se você é cadastrado no Sem Parar, você tem o tag e o seu tag está válido, ainda que você esteja inadimplente, você não pode ser multado pelo Estado. Por que você não pode ser multado pelo Estado? Para que haja a evasão sem que você queira pagar o pedágio, intencionalmente, você tem que demonstrar isso, você tem que ter aquele dolo específico de não querer pagar, arrancar o tag, esconder o tag, enrolar ele num papel alumínio e etc. Você tem que ter o dolo específico de não querer pagar. O fato de você estar com o seu tag, de você apresentar para o DR depois aquele extrato de pagamento, né, que o seu tag está em dia, que a sua mensalidade está em dia, automaticamente deveria ser cancelada esta notificação, essa autuação. Primeiro que não era nem para ser autuado, tem aqui o caso, atende uma cliente hoje, ela foi autuada às 16h30, né, por evasão de pedágio. Tendo ela parado no pedágio, mostrado o tag, a menina aberta a cancela, ela prosseguido, daí a meia hora ela passou no outro pedágio e foi feita a cobrança. E aí nós juntamos isso na petição para demonstrar que estava paga. Só que tem N casos em que eu já demonstrei para o órgão de trânsito que o cliente já tinha pago o tag, tinha pré-pago e tinha pós-pago. E ainda assim o órgão de trânsito indefere as defesas. O que ocorre nesse caso? Você recorre para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que, sinceramente, a do DR eu acredito que é a pior que existe. É muito ruim, muito ruim. Eles conseguem ser pior que a do Detran ainda. Eles conseguem ser... A Jari do DR do Estado de São Paulo consegue ser pior que a Jari do Detran. É assustador o tanto de ilegalidades que eles cometem. E eles têm um modelo de indeferimento que é uma coisa de louco. Você pede por um motivo, é o mesmo padrãozinho, inconformado com a decisão, põe em dúvida a palavra do agente, cara, é a mesma coisa, é o mesmo relatório. 10 infrações diferentes, 10 pedidos diferentes, 10 razões de pedido diferentes, e eles metem aquele impressinho lá que eles escrevem a lápis a placa do carro.
não tem a fundamentação, não tem a motivação, não tem o voto do relator, não tem o voto dos outros 2 membros, é um lixo. Só que nada acontece, parece que o Ministério Público não enxerga, parece que corregedoria é uma piada, ouvidoria parece que está dormindo, e o povo pagando isso aí. E aí você tem uma intervenção do Estado numa relação entre particulares. Quando que o Estado está autorizado a entrar numa relação entre particulares, principalmente na relação comercial entre particulares? Pela via judicial. Se o Estado toma parte num problema administrativo, aliás, num desacordo comercial, vamos dizer que seja um desacordo comercial, por algum motivo eu não paguei, ou eu paguei e a empresa do Sem Parar não deu baixa, ou a empresa Sem Parar está tudo certinho comigo, mas não fez a leitura, o leitor do pedágio não fez a leitura. O DR, Departamento de Estrada de Rodagem, ele é um órgão público, ele não é órgão privado, ele é um órgão público. Quando ele interfere nesta relação entre particulares, sem que seja pela via judicial, ou seja, ele não é o Poder Judiciário, ele é um órgão administrativo do Poder Executivo, e aí eu entendo que ele está cometendo um crime previsto lá no artigo 321 do Código Penal, crime de advocacia administrativa. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. O funcionário público do DER está interferindo numa relação entre 3 particulares de forma administrativa, de modo a prejudicar o cidadão e dar lucro para o particular, que é a concessionária de pedágio. Ora, o que ele está fazendo se não cometendo o crime previsto no artigo 321 do Código Penal brasileiro? Doutor promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, por favor, assista esse vídeo aqui e nos responda. Pode me convocar, eu vou lá para transcrever isso aqui, essas minhas declarações desse vídeo, a termo, e me responsabilizar por elas, porque eu quero muito que os senhores nos respondam a esse questionamento. O que esse pessoal está fazendo? Não são uma, não são duas, não são 10, são centenas, milhares. Aqui em Piracicaba, doutor Antônio Carlos, meu cliente, está respondendo, está fazendo aí, já está na segunda instância, no terceiro recurso dele já, para demonstrar que ele passou no pedágio com o tag em ordem, foi descontado da fatura dele e vieram 2 multas para ele no mesmo dia. Então, gente, é muito sério isso aí, principalmente porque tem algumas que eles fazem por filipeta. Você vai lá para ver o que aconteceu, tá uma filipeta, não tem identificação do agente, não tem identificação, não tem motivo da autuação, a revelia, não tem comprovação fotográfica do órgão público, do equipamento metrológico ou não metrológico, homologado pelo Denatran e aferido pelo Inmetro, não tem nada, tem só a extorsão praticada pelo órgão público para favorecer um particular e explorar, espoliar o condutor. Então, é mais uma das denúncias que a gente faz, tá aqui para os senhores doutores promotores de justiça analisarem, os senhores ouvidores e corregedores, que eu não vejo os senhores trabalharem, a gente faz denúncia, os senhores arquivam, tá? Então tá aqui, pública. Todo mundo que vir e se sentir aviltado, indignado, leve ao conhecimento do Ministério Público, leve ao conhecimento da Corregedoria, da Ouvidoria, do DR. Vamos ver o que eles falam a esse respeito. Porque para processar pobre é com eles mesmos. Mas para defender o interesse do rico, da empresa, perante o condutor, de forma ilegal, arbitrária. Então está errado isso, precisa mudar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Podem fazer chegar ao Ministério Público. Eu sou responsável por essas declarações. Tenham todos uma boa noite.